Quando Deus é a última esperança. Esse tema Deus colocou no meu coração quando eu refletia, né? Que às vezes as pessoas andam no limite de tudo, né? E eu lembrei de mim de tempos passados. Viajava muito pelas estradas, Vanderlei. No tempo do voyage. Tive vários voyages, aqueles quadrados. E na estrada, só quem viajou sabe que tem tempos bons e meio ruins. E olhava ali no marcador de combustível, estava chegando embaixo. Como eram os voyages meio antigos, daí tinha que ter certeza. Aí estacionava ali no estacionamento, tal, no asfalto, no acostamento, melhor dizendo, ia lá e dava uma chacoalhadinha e colocava o ouvido no tanque para ter certeza. Eu acho que vai chegar no próximo posto. Eu fiz isso várias vezes viajando, andava no limite ali. A última esperança é que desce para chegar no posto. Teve vezes que não deu, já andei em cima de caminhão ali para o Paraná, me aconteceu isso. Ali para Pato Branco, Beltrão, ali para dentro daqueles interior, Vande. E fui pegar gasolina, na volta voltei em cima de caminhão com porco, galinha e um povo. E lá eu desci o carro abandonado. Por quê? Porque a minha última esperança era que dava para chegar no posto, mas não deu, né? Às vezes a pessoa vive no limite no casamento, né? Compra uma flor quando vê que, se eu não comprar essa flor, acho que vou perder a namorada. Às vezes dá um abraço num filho quando o filho está quase indo embora, né? Coisas assim. Às vezes valoriza a empresa onde está, quando está à beira de ser demitido. Ou, às vezes, valoriza funcionários, quando está à beira de perder o seu melhor funcionário, e assim por diante. São muitas situações, né, que levam a pessoa a viver no limite. Mas quando Deus é a última esperança, isso é uma palavra representada um pouco pela nossa imagem ali com o leão e esse senhor na frente. Ali é só por Deus mesmo, né? Quase que não tem o que fazer. Mas, quando Deus é a última esperança, ainda dá certo. Quando não é Deus a última esperança, aí já se foi. Eu quero ler uma passagem bíblica, onde mostra muito que naquele momento do povo que tinha saído do Egito, Deus se tornou para eles a última esperança, muito clara. Êxodo 14, do 6 ao 8. Os versículos anteriores ali mostra que Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo. Ai meu Deus, nós deixamos o povo nosso, que eram nossos escravos, ir embora. Vamos atrás dele. Lá foi esse Faraó. Então aqui no versículo 6 diz: rapidamente o Faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Versículo 10. Quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Versículo 13 e 14. Eu estou passando alguns versículos só para você entender a história, para chegar no final ali. Então Moisés encorajou o seu povo dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Deus fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Versículo 15 ao 17. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. E eu, no entanto,
ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. Versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, porque ali, nesse momento, eles estavam já encurralados pelo exército. De um lado o Mar Vermelho, do outro lado o exército de Faraó. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Versículo 26, 27 e 28. Então Yahvé ordenou a Moisés, depois que todo o povo tinha passado, o mar já tinha se aberto, e ali no meio estava o exército de Faraó que seguia eles, que estava na perseguição deles. Então Yahvé ordenou a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra, sobre os seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do Faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Ponto. Então, ali a gente viu um pouco da história, que ela é bem longa, eu peguei alguns versículos para você entender. Que chegou um momento para aquele povo que estava no deserto, que a última esperança deles foi Deus. E quando Deus dá ordem a Moisés para tocar com o seu cajado no mar e abrir as águas, ali a esperança se concretizou. E eles foram salvos do inimigo. E o seu inimigo morreu dentro do mar. Até hoje, tem exatamente o local lá, e eles acham todas as rodas de carroça. Isso tu pode ver na internet, no Mar Vermelho, nesse exato lugar, está lá. Mas eu quero falar com você, isso foi uma introdução bíblica para nós entendermos que quando Deus é a última esperança, realmente não tem onde se agarrar. Se Deus não agisse ali, o exército mortal do Faraó teria destruído todo aquele povo, teria matado todos. Então não tem jeito, a última esperança, a única que funciona em momentos bem críticos, é Deus. E eu quero falar sobre 5 pontos com vocês sobre esse assunto. O primeiro deles é da natureza da maioria das pessoas tentarem sozinhas até o último momento. Olha o que diz João 5,5. Estava ali certo homem enfermo havia 38 anos. Versículo 6. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Esse homem estava no tanque de Betesda há 38 anos, a Bíblia diz. 38 anos. Era muito tempo. E Jesus pede para ele, queres ser curado? Porque ele contou para Jesus que ele estava ali, quando o anjo descia, mexia as águas, e ele nunca conseguia chegar a tempo. E a última esperança dele foi Jesus. E Jesus faz essa pergunta para ele. Você quer ser curado? Como que alguém que estava há 38 anos enfermo não queria ser curado, né? Só que Jesus sabia que Jesus era a última esperança para ele. Então, irmãos, é notório, e a gente conhece muitos casos, de pessoas que esperam até a última circunstância, para entender
que Deus é o único que cura, o único que sara, o único que realmente salva. E esse homem de 38 anos, só ali naquele local, ele ia acabar morrendo ali. Mas ele foi agraciado com a presença de Jesus, que se tornou para ele a última esperança. E funcionou? Funcionou. Porque Jesus em seguida disse para ele: levanta-te, anda, pega o teu leite e anda. E ele andou e foi salvo. Então é da natureza, era da natureza daquele homem. Eu tentei sozinho até hoje e vou tentar sozinho. Uma hora vai dar certo. Eu vou saltar para dentro desse tanque aí. E não ia dar certo. Tentar sozinho, sem Deus, nunca dá certo. Nunca. Não faça como eu na estrada, ir lá e esperar que a última gota ia me levar até o próximo posto. Muitas vezes não deu certo. E na vida, irmãos, há circunstâncias que a gente vive, que a gente tem que se agarrar com Deus. É Ele a nossa última esperança. Na verdade, eu poderia fazer uma outra palavra dizendo que Deus é a única esperança. Mas quando Deus falou ao meu coração, Deus falava das pessoas como elas vivem hoje, deixando tudo no limite e tornando assim Deus a última esperança. Aí vem o desespero. O segundo ponto: quantas vezes talvez você já disse essa frase: agora é só por Deus. Vamos ver Lucas 8:49. Aqui fala de um homem que tinha a filha morrendo na sua casa. E clamava para Jesus: Senhor, a minha filha morre lá em casa. Versículo 8:49 de Lucas diz: falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Quem sabe nessa hora Jairo, que aqui fala da história de Jairo, que era o principal da sinagoga, vendo a sua filha morrendo, saiu às catas de Jesus, como se diz. Mas de repente vem alguém da casa dele e diz: deixa quieto, tua filha acabou de morrer. No versículo seguinte, Jesus disse para ele: não tema, somente creia. Mas ele com certeza pensou: agora é só por Deus. Quantas vezes você já teve situação que você pensou: agora é só por Deus? Ou quem sabe você vive situação, nesse momento você pode estar pensando: pastor, é só por Deus mesmo a minha situação. Eu digo: se é por Deus, já deu certo. Mesmo que Deus está sendo a tua última esperança, não tem problema. Não deveria ter chegado nesse limite. Jairo não precisava ter esperado a filha dele morrer para convidar Jesus para ir à casa dele. Ele podia ter feito isso antes. Quem sabe, eu não sei, em outras oportunidades, ele deu uma gripe, foi um médico, deu não sei do que, foi um psicólogo, deu não sei mais o que lá, foi um curandeiro, deu não sei mais o que lá, a benzedeira, e assim vai. Mas quando a coisa ficou feia, esse dirigente sai às pressas: aonde está Jesus? Por quê? Porque Deus se tornou a última esperança dele. Ou ele encontra Jesus, ou ele perdia sua filha. E ele encontra, mas daí vem a notícia: não importune o mestre, deixe ele, sua filha acaba de morrer. E quem sabe ele pensou, como eu tive situações na minha vida, e não foram poucas, que eu disse: é só por Deus, é só por Deus. Mas Jesus olha para ele e diz: te acalma, somente creias, não tenha medo, não temas. Porque nós precisamos, irmãos, é não deixar a vida chegar no limite, para poder crer em Deus, para poder buscar a Deus.
É notório, como disse antes, as pessoas esperarem perder quase tudo na vida, para depois dizer: Senhor, vem lá em casa, que a minha filha morre. Eu já vi casos que a pessoa esperou demais e não deu tempo. Então não devemos deixar a corda esticar tanto. Claro que Deus, sendo a última esperança, se dá tempo para Deus ser a última esperança, vai dar certo. Mas não deixe chegar nesse ponto. Terceiro ponto. Em algumas circunstâncias, Deus só é lembrado quando se torna a última esperança. Quantas vezes, talvez eu, talvez você, nós lembramos de Deus quando Ele se tornou a última esperança. Aí a pessoa põe a mão na cabeça e diz assim: meu Deus, até o ateu faz isso, né? Eu não ia à igreja, não acreditava em Deus, não acreditava no mal e nem nada, mas quando Deus se tornava a minha última esperança, inconscientemente eu colocava a mão na cabeça e dizia: meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro de um dia eu estava em Lages, na concessionária que eu cuidava lá, de uma marca de carro X, e veio a notícia que o Johnny estava muito mal. E eu naquela noite, como quase todas as noites, lá em Lages era uma cidade universitária muito badalada, tinha amanhecido a noite na gandaia, como se diz. E estava lá na minha sala, dor de cabeça, que o mundo dá dor de cabeça. E aí veio a notícia que o Jonathan estava muito mal no hospital, com a pastora. E eu lembro que eu baixei a cabeça na mesa e coloquei a mão assim, bem assim, por isso que eu usei assim. Disse: meu Deus, o que está acontecendo? Ali Deus se tornou a minha última esperança. Porque tinha alguém que eu amava, mas que estava longe de mim, que eu não vivia com eles, que estava numa situação muito difícil. Muito difícil. E eu quero citar biblicamente alguém que levou uma vida muito ao contrário da Bíblia, dos conceitos humanos aceitáveis, vamos dizer, que foi o ladrão da cruz. Lucas 23, 42. Estava ali o da esquerda e o da direita, e um zombou, o da esquerda. Mas o ladrão da direita disse assim a Jesus. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Ali Jesus se tornou para ele, Deus se tornou para ele a última esperança. Quem sabe ele matou, ele roubou, ele enganou, e com certeza ele fez coisas graves, irmãos. Que a morte de cruz pela qual Jesus passou, ela era reservada para os piores, para aqueles que causaram danos gravíssimos à sociedade da época. E ele estava vivendo a morte de cruz. Mas de repente, algo acendeu na mente dele. E ele se tornou a última, e Deus se tornou para ele a última esperança. E ele reconheceu, ele não pediu para Jesus: Jesus, me perdoe, me tire daqui, nem nada. Ele viu que a última esperança dele era ser lembrado, ser salvo. Então ele diz: Senhor, quando entrardes no teu reino, lembra-te de mim. Às vezes, irmãos, e eu vejo casos assim, as pessoas brincam com Deus, e elas, quando tem Deus como última esperança, torna-se Deus a última esperança, elas resolvem pedir perdão e se acertar com Deus. Mas elas causaram coisas tão graves a Deus, elas brincaram tanto com Deus, que para esse mundo elas perderam tudo. Não dá mais tempo para nada. É como que estar na cruz.
Tem muitas pessoas dentro das igrejas pregadas na cruz, que o que cabe é dizer: Senhor, Deus, o Senhor se tornou a minha última esperança, pelo menos me salve naquele dia, eu quero estar contigo, quero estar na glória. Mas aqui eu perdi muito tempo zombando, deixando o Senhor de lado, não vindo nos cultos, não indo em céu, não lendo a Bíblia, não jejuando, não orando, nem nada. Mas eu reconheço, Senhor, aqui no final, que o Senhor é Deus e eu errei, lembra-te de mim. Eu conheço muita gente, irmãos, não são poucos, dentro de igreja, que perderam tudo, sabendo da existência de Deus, sabendo que sendo fiel a Deus, você vai ir muito bem nesse plano, vai conhecer a salvação. Glórias a Deus que essas pessoas no final ainda são salvas. Eu estou falando de pessoas que reconheceram ali quando Deus se tornou a última esperança, mas que perderam tudo por imprudência. Esse ladrão não precisava ter reconhecido Jesus lá na cruz. E é loucura se eu fosse dizer aqui que o que levou ele a ser salvo foram todos os crimes que ele cometeu, porque dessa forma ele esteve na cruz e recebeu a oportunidade. Misericórdia, não. Alguém não precisa ser salvo para ser salvo cometendo crimes. Não, ali foi uma circunstância do momento. Estava ali um criminoso, tinha dois, outro não reconheceu. Mas um reconheceu que Deus era a última esperança, se tornou a última esperança. Mas ele podia ter levado uma vida diferente. Ele podia ter reconhecido Jesus lá fora da cruz. Quem sabe ter uma vida diferente. Mas ele se viu pregado na cruz, por todos os erros que ele cometeu. E tem pessoas que se vê numa situação tão difícil, perde casamento às vezes, perde filhos, perde a saúde, perde dinheiro, perde todo o dinheiro, por imprudência. Mas de repente, quando vê tudo terminando, Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus diz para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Pelo menos ele foi salvo. Mas você quer ir para a cruz? Para reconhecer Deus? Quer ir para a cruz? Quer ser pregado numa cruz para reconhecer Deus? Isso é masoquismo. Querer sofrer tanto, querer pagar um preço tão absurdo, quando basta você talvez mudar o estilo de vida, começar a crer mais, servir mais, e assim por diante. A mulher do fluxo de sangue também, é outro caso, Marcos 5:25, estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Versículo 26. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Outro caso, 12 anos acreditando no dinheiro, acreditando nos médicos somente. Os médicos, e qualquer médico está aí para nos abençoar quando a gente precisa, mas tem que orar para Deus usar as mãos dele, e orar para não precisar dele. Essa é a verdade. Mas essa mulher, ela só acreditou, até que ela teve o último centavo, parecia eu lá com meus Voyage, escutando ali se ainda tinha uma gota de combustível para chegar no próximo posto. Ela perdeu tudo. Ela estava, uma senhora que deveria ser da sociedade lá do mundo antigo, se rastejando na lama. Aí Jesus então se torna a última esperança. Aí quando Jesus se tornou a última esperança, ela estava como uma mendiga, rastejando em meio a homens, para tocar em Jesus. Por que tem que chegar nesse ponto? Não há necessidade de chegar nesse ponto, meus irmãos.
Ela poderia muito bem, em meio à sua riqueza, em meio à glória das riquezas que ela vivia, ela sabia de Jesus, porque ela foi atrás de Jesus. Mas até que ela tinha dinheiro, ela não creu em Jesus. É uma suposição minha, porque eu não conhecia essa mulher. É uma história bíblica de mais de 2000 anos. Mas eu imagino que foi dessa forma. Porque muito acontece hoje. Quantas pessoas você já falou de Jesus? E a pessoa não diz, olha, eu até tenho uns problemas aqui, mas eu tenho dinheiro, tenho bons médicos, eu estou cuidando de mim. Eu tenho bons advogados que me defendem. Só que, se um dia acabar o dinheiro para essa pessoa, e o problema não foi resolvido, aí sim, aí Deus se torna a última esperança. Aí a pessoa aceita ser mendiga, aí a pessoa aceita rastejar na lama, aí a pessoa aceita estar numa cruz pregada e nem pede a Deus, porque também não ia adiantar nada, tinha que pagar pelo que fez. Mas daí reconhece, tem que chegar nesse ponto. Tem que chegar nesse ponto. Volto a dizer, isso seria um masoquismo da parte de uma pessoa deixar chegar nesse ponto. Você está entendendo? Aplaude a Jesus. Quarto ponto, quando Deus se torna a última esperança, a pessoa aparece na igreja, torcendo por um milagre. Muitas vezes é isso, quando Deus se torna a última esperança, aparece a pessoa ali. Às vezes parece uma alma penada. Meu Deus, não. Aparece na igreja. Amém. Glórias a Deus. Estava viva ainda, deu tempo. Só que, esse momento, eu pus aqui, ela torce por um milagre. Ela nem está crendo. Como é que ela chegou crendo? Se ela cresce em Deus, em Jesus, ela não ia aparecer na igreja só quando Deus se tornou a última esperança. Só quando está prestes a perder tudo. Ou já perdeu tudo. E o que lhe resta é falar um pouquinho com Deus. Há necessidade de chegar num momento desse? Claro que não. Mas muitas pessoas têm deixado acontecer isso. Aí, infelizmente, Deus é culpado às vezes, a pessoa culpa a Deus, às vezes ela troca de igreja, porque não foi a igreja que funcionou, não foi o pastor, não foi o líder, não foi a Bíblia, enfim. Aparece ali aquela pessoa. O povo entre o mar vermelho e o exército mortal de Faraó. Muitos ali não estavam crendo em Deus, eles estavam só torcendo por um milagre. Às vezes a situação é tão difícil, às vezes a situação ela está tão penosa, que a pessoa ela nem crê mais, ela torce por um milagre, como alguém está num estádio torcendo por um gol do seu time. Isso não é fé, irmãos. Isso é quase que uma heresia, uma loucura chegar no momento desse. Esperar que Deus se torne a última esperança para aparecer no banco da igreja. Que triste isso, irmãos. Que triste isso. O povo do deserto fez e desfez, até que Deus permitiu que endurecesse o coração de Faraó. Deus permitiu o coração de Faraó endurecer, para que o Faraó fosse atrás deles, que eles reconhecessem, mesmo que fosse em pavor, mas reconhecesse que Deus era o único que podia salvar. Sabe por que tem pessoas dentro da igreja que chega um momento que sofrem, chega um momento que muitas coisas chegam no limite? Muitas vezes é Deus que permite, é Deus que fecha a torneira, é Deus que bate as portas, é Deus que provoca muita coisa, por amor, porque a pessoa reconheça que a última esperança é Ele, que na verdade é a única esperança que realmente pode salvar. Ali no versículo de que nós lemos, Êxodo 14, 21, 22, que diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. E este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Eles estavam apavorados. Tenta imaginar você. Sai do teu mundo agora e entra no mundo deles. Logo eu vou pregar aqui na igreja sobre mundos. Vai ser uma palavra tremenda. Sai do teu mundo e vai no mundo deles. O exército mais mortal da época vindo aqui, e aqui um oceano, o Mar Vermelho. Certamente todos iam morrer. Filho no colo, esposa do lado, esposo, e já sabendo que iam morrer à espada. É pavor, é desespero. Aí Moisés, olhava para Moisés, torcia, Deus vai agir, vai acontecer um milagre. Aconteceu. Porque Deus é amor. Mesmo para essas pessoas que aparecem quando Deus se torna a última esperança, aparecem do nada no banco da igreja, glória a Deus que apareceram. Porque Deus vai fazer um milagre na vida delas também. Mas é o que eu quero te dizer. Por que deixar chegar nisso? Por que querer sofrer tanto? É receber esse milagre e voltar para o anonimato? Será que da próxima vez vai dar tempo para voltar para o banco da igreja e torcer por um milagre? Ou se receber esse milagre, começar a crer em Deus, servir a Deus e amar a Deus? Essa é a verdade, irmãos. A verdade tem que ser dita. Ontem eu estive com um bispo deputado que pregou sobre isso. O que mais está faltando nas igrejas é a palavra arrependei-vos. Seja fiel. E essa é a verdade que nós estamos pregando hoje. Que às vezes a pessoa aparece na igreja só quando Deus se torna a última esperança, torcendo por um milagre. E às vezes o milagre de Deus não acontece na hora, vai acontecer uma semana depois. Pensa o sofrimento dessa pessoa. Eu aconselho você a nunca deixar a tua vida chegar nesse ponto. E por último, esperança inabalável. Aqui eu quero falar um pouquinho de Jó para mim concluir. Que Jó perdeu tudo. Família, saúde, riquezas, amigos, respostas. Mas não perdeu a sua esperança em Deus. É uma história diferente, é uma história de alguém que amava a Deus tanto, e era tão fiel a Deus, que ele próprio nunca esperou a situação dele ficar difícil para ele reconhecer Deus. Mas ele amava tanto Deus, e Deus contava tanto com ele, que quando o diabo desafiou Deus sobre Jó, Deus deu autoridade ao diabo para tocar na vida, tocar em Jó menos na vida. E o diabo tocou e ele perdeu tudo. Mas ele tinha uma esperança inabalável, e esse exemplo, irmãos, é necessário ser seguido. É necessário ser seguido. Se você não seguir esse exemplo, que é um que eu quero dar, mas porque é um grande exemplo, talvez Deus vai se tornar a tua última esperança com você na cruz. Talvez Deus vai se tornar a última esperança com você rastejando, que não é a mulher do fluxo de sangue. Talvez Deus vai se tornar a última esperança com você se ajoelhando para agiota, para banqueiro. Talvez Deus vai se tornar a última esperança com você pedindo migalha para a tua saúde, para benzedeira, para macumbeira, para pai de santo, não sei mais o quê. Talvez se você não reconhecer um exemplo desse, não aplaudir um exemplo desse, talvez você vai reconhecer Deus como última esperança quando um exército mortal está prensando você a um oceano que você não pode vencer. Jó 2:9. Contar uma historinha de Jó bem rapidinho aqui para você entender.
Então o diabo tocou na vida dele e ele estava muito mal nesse versículo. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe, quer dizer, falou a ele: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Que motivação da esposa, né? Às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um amigo, às vezes é um filho, às vezes é pessoas bem próximas que vão dizer: amaldiçoa esse teu Deus e larga a mão de ser fiel, larga a mão da igreja, larga a mão da célula, larga a mão do teu líder, larga a mão disso, amaldiçoa tudo, isso daí vai viver a tua vida. Foi o que a mulher de Jó disse a ele. Jó 13:15. Olha o que Jó disse nesse versículo: Deus poderá me aniquilar, mas não tenho outra saída. No entanto, defenderei minhas atitudes e o meu modo de andar diante dele. Aplaude a Jesus. Aplaude a Deus. Deus pode me matar, Jó disse. Meu Deus, mas eu defenderei minhas atitudes e o meu modo de andar diante dele. Isso é exemplo a ser seguido. E os que não seguem um exemplo de fidelidade, de amor e de fé como este, vão reconhecer Deus em momentos muito difíceis. E lá no final, por causa disso tudo, Jó estava lá ainda, tinha alguns amigos ao redor dele, e ele tirou tempo para interceder pelos amigos na situação que ele estava. Mas olha o que aconteceu, Jó 42:10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Meu Deus! Ele estava intercedendo, no meio de toda aquela coisa que ele estava vivendo, ele ainda orava pelos amigos. Quando que muitas pessoas que se diz cristã, quando estão em momentos difíceis, que muitas vezes é o próprio Deus permite para a pessoa reconhecer Ele. Aí as pessoas pedem: onde está Deus? Vou abandonar tudo, vou largar tudo, vou fazer isso, vou fazer mais aquilo, e não sei mais o que. Jó não. Jó já tinha dito para a mulher dele: você é maluco, você fala como uma louca. Já tinha dito para Deus: pode me matar, eu não vou mudar, eu vou defender o meu modo diante de ti, vou andar contigo, está tudo certo. E ainda contei os amigos dele que vieram lá falar com ele, ele começou a interceder e orar pelos amigos. Mas daí o que acontece? Depois disso, o Senhor o tornou novamente próspero, com um detalhe: deu a ele o dobro de tudo que ele tinha antes. Quando você é aprovado por Deus, e você tem que ter discernimento espiritual, você tem que orar a Deus para ter discernimento espiritual. Não fique dando tanta moral para o diabo, não fica dando tanto crédito para o inimigo, não dê isso. Ele não pode tocar na tua vida, por que vai dar tanto crédito? Aconteceu, tropeçou, sai Satanás. Eu não sei o que, sai para lá o capeta. Mas como assim? Ele tem tanto poder assim na tua vida? Na minha não tem nenhum. O que você tem que observar, que às vezes é o amor de Deus, fazendo assim: ei, acorda, ei, sou eu, sou Deus, estou aqui, estou te tirando isso para ver, você olha para mim, venha, aparece na igreja, venha, glorifique, ora. Aí a pessoa acorda, e a pessoa, ao invés de começar a sair capeta, não sei o que, pedir onde está Deus, começa a orar: Deus, Senhor, eu reconheço, Pai, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o Senhor me ama, eu amo o Senhor, eu quero estar contigo, enfim. E entra aquela vida de amor a Deus. Sabe o que vai acontecer? Tudo que Deus provou você e você, entre aspas, perdeu, Deus vai te dar o dobro para você. Você crê nisso? Aplaude a Jesus. Eu pus aqui uma frase: o Deus que prova também é o Deus que dobra a bênção. Quem quer bênção dobrada aqui? Coloca a mão sobre a sua cabeça.
Então receba em nome de Jesus. O Deus que prova, irmãos, também é o Deus que dobra a bênção. Eu quero bênção dobrado para a minha vida, irmãos. E nunca me importei, depois que realmente eu conhecia Deus, que Ele me provasse. Porque eu sabia que depois da prova, a bênção dobra, irmã Fábio. A bênção dobra. Meu Deus, isso é poderoso. Para concluir, versículo 16, Jó 42, 16. Agora, preste atenção nisso. Jó, quando a mulher dele chegou e disse, olha, amaldiçoa esse teu Deus aí, morra. Ele estava em meio às cinzas. O grande empresário, o maior empresário daquele mundo antigo, estava lá raspando o seu corpo com um pedaço de pedra, de telha, tirando a podridão do corpo. E a mulher dele disse, morra. E a Bíblia diz que, e alguns historiadores, que Jó naquela época tinha 70 anos. Quando ele se pegou nessa situação, que Deus autorizou isso na vida dele. Para o diabo entender que existe homem que ama Deus acima de todas as coisas. E Jó deu esse grande exemplo. Versículo 16. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e os trinetos. Você conhece alguém que conhece o seu trineto? Eu não conheço. Jó conheceu. Mas ele não julgou Deus. Ele teve Deus sempre como sua última esperança, mas da forma correta. Os outros 4 pontos não foi da forma correta. Não precisava chegar naquele ponto, mas foi correto procurar Deus, sim. Mas não chegue nesse ponto. Jó estava muito bem servindo e adorando a Deus. Deus permitiu que ele perdesse tudo. E disse para Satanás, e ele vai continuar me servindo. Porque Satanás disse, Jó te serve tudo, porque o Senhor deu tudo para ele. Então tire tudo, menos a vida. E tu vai ver que Jó vai continuar me servindo. Tem algum que é parecido com Jó aqui? Nenhum. 2, 3, eu sou um. Eu sou um. Tem mais alguém comigo? Que Deus pode contar? Ou você tem medo de Deus? Por isso que está com a mão que nem jacaré. Ou é mão avante assim, ó. 140 anos. Ele tinha 70. Ali Deus não dobrou a bênção. Deus triplicou a bênção. 70 anos, quando todo mundo dizia que ele ia morrer. Deus deu mais 140 anos, porque ele viveu até os 210 anos de idade. Então, se você tem, para mim concluir, irmãos, e vamos orar. Se você tem Deus como a tua última esperança, indiferente de como está a tua situação, saiba você que o Deus que prova é o Deus que dobra a bênção. Ah, mas pastor, a minha saúde está meio debilitada. Se Deus é a tua última esperança, Ele vai curar você e vai te dar o triplo de idade. Ele fez para Jó, pode fazer para você, pode fazer para mim. Creia nisso, meus irmãos. Nós temos que sair dessa dormência espiritual que a igreja está. E realmente crer. Ou você quer se achar numa cruz? Ou se achar sem dinheiro e doente? Ou se achar com um filho morrendo em casa e não ter mais saída em nada? E aonde está Deus? Aonde está Jesus? Vamos chamar. Lá estava Jairo chamando. Aí no meio da correria vem uma provinha um pouquinho maior. Deixa lá, já morreu. Você quer viver isso? Ou você quer viver que nem Jó? Dizer, Deus, eis-me aqui sempre. Não te preocupe, Deus não vai mandar o diabo tirar tudo de você. Isso foi um exemplo de Jó. Nós temos que ser como Jó, crer e amar a Deus. Jó amou a Deus na riqueza e depois na pobreza. Deus amou Jó na fartura e na miséria. Deus amou Jó com um punhado de filhos e 100 filhos, morreu tudo.
É isso que Deus quer, é esse coração que Deus quer de nós. Você consegue entender isso? Sim ou não? Que bom, porque isso vai mudar toda a tua história.